Em João 14:2, o mestre ensina que na casa do Pai há muitas moradas, inclusive ele vai preparar morada para nós. E tem gente que pensa que nós vamos ter um condomínio lá no céu com casinhas, outros estão pensando que vai ter um triplex. Companheiro, vai ter um triplex lá no céu. Meu Deus, já pensou? Agora, nós precisamos compreender o que o mestre está ensinando nessa linguagem figurativa, linguagem alegórica, nem tudo é literal. Muita gente pensando que o céu, gente, já escutei pregadores falando que o céu é o lugar físico onde você estará, talvez com o corpo glorificado, porém, tudo vai ser tangível, vai ser um corpo físico. Querido, não podemos esquecer que o céu é um lugar sobrenatural, é um lugar fora da natureza humana, é um lugar atemporal, não há regência do tempo. Além disso, é um lugar imensurável, não se pode medir, né? Não há dimensões, é adimensional. Não está regido por toda a autoridade ou leis espaciais, não é um lugar de espaço físico, não é. Tire essa ideia da cabeça. Então, você precisa entender que Deus, em primeiro lugar, é espírito. Deus é espírito. E se ele é espírito, ele não pode se manifestar fisicamente nos céus. Ele pode vir aqui na terra, o próprio Yeshua se encarnou, enfim, vemos anjo encarnado. Não vou refutar isso, porém, a dimensão celestial é muito além e aquém daquilo que nós imaginamos. É algo totalmente fora da imaginação, aquilo que olhos nunca viram, como diz Paulo, ouvidos nunca ouviram. Então, tire essa ideia que lugar celestial é um lugar físico. Muitos pensam porque a cidade santa tem dimensões ali relatadas segundo o que João viu, nas alegorias que João viu. Por favor, não se confunda. E agora, nós temos afirmações no tocante a isso, dizendo de que, olha o que ensinam, que conforme o que a pessoa faz aqui na terra, vai ter uma casa dependendo do que for feito, até chegar a uma mansão celestial. Se trabalhou pouco, foi um crente regular, medíocre, vai ter uma casinha, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e olhe lá. E outro que fez grandes obras, gente, não tem como não rir disso, grandes obras, vai ter uma mansão, um triplex, como diz o outro, um tripex, um triplex. Agora, onde está a mente desse povo que não sabe que o próprio Cristo está usando alegorias que são usadas no contexto bíblico? A primeira teoria que eu posso dizer, teoria, porque não posso explicar o inexplicável, porém há informações, e essa é a função da verdadeira exegese, da hermenêutica, para poder juntar tudo e termos ideias só. Afirmações que o próprio Paulo fala, vou citar aqui na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, se tratando da ideia morada. Preste atenção, morada, minha casa, lugar de aconchego. Eu sei que você alguma vez já viajou, esteve em outra casa, dormiu em outro lugar. Querido, 3 coisas importantes: dormir, se alimentar e até usar o banheiro na intimidade. Você prefere a sua casa, porque é o lugar de aconchego, é o lugar de confiança. Você pode dormir, mas não é sua cama. Você pode se alimentar em outro lugar, mas não é a comidinha de casa, não é onde você se sente no seu habitat corriqueiro de confiança. Isso se refere à casa, à habitação. Então, quando você vê a ideia de que no céu há uma morada, é porque você voltará ao propósito celestial. Eu sempre ensino aqui, Paulo diz claramente em Efésios 2, diz que nós fomos criados em Cristo antes da fundação do mundo. Você vai ver muitas declarações em Efésios que antes da fundação do mundo, escolhidos antes da fundação do mundo, mas Efésios 2:10 diz claramente de que nós fomos criados em Cristo. Ou seja, a essência do Natanael espiritual, celestial, já estava antes da fundação do mundo. E os propósitos de Deus para a minha vida, aqui nessa terra, logicamente, fazem parte de uma proposta antes da fundação do mundo. Tá? Lógico, o homem caiu, fracassou e nós herdamos naturalmente todo esse conteúdo de herança adâmica caída e agora em Cristo a recuperamos, certo? Mas esse corpo precisa se revestir de glória para poder herdar isso. Então, quando nós formos tirados dessa dimensão terrena e entramos na dimensão celestial,
ao qual não é um lugar. Toda vez que o céu é apresentado como um lugar, né, é linguagem alegórica, entenda isso, tá bom? Nessa dimensão celestial, ou sobrenaturalidade celestial, eu voltarei à minha originalidade espiritual. Então, quando diz morada, casa, eu voltarei ao meu habitat natural. Sabe quando você faz uma viagem, pronto, eu voltei para casa, coloco meu chinelo, meu Deus, tiro gravata, tiro terno, pronto, eu cheguei na minha casa. Pronto, é mais ou menos essa a ideia. Você voltará à sua originalidade espiritual. Olha aqui, vou colocar número 1. Originalidade espiritual. Nós em Cristo. Vou fazer um estudo sobre a questão estar em Cristo. Muita gente não sabe isso. E essa é a minha originalidade espiritual. Volto para casa no sentido, ali eu fui gerado, ali eu fui criado em Cristo antes da fundação do mundo. Estou na terra, mas sairei desse corpo e voltarei à originalidade espiritual. Alguém me diz, Natanael, você acredita numa pré-criação? Fomos pré-criados, a pré-existência. Querido, não posso afirmar categoricamente que nós éramos uma geração antes criada, que dialogava, trabalhava, conversava e atuava e tinha uma identidade. Não estou dizendo isso, né? Embora é uma boa teoria. Porém, porque não tenho base bíblica para isso, porém, nós fomos gerados, a ideia, o DNA espiritual, a proposta, os desígnios, lógico, foram antes da criação, antes da fundação do mundo. E essa era uma proposta espiritual em Cristo, o qual estava antes da criação. Isso é maravilhoso. Então, quando eu volte novamente à dimensão celestial, porque fomos criados nessa dimensão celestial, eu voltei para casa. Eu voltei à minha originalidade. Eu vou me sentir não mais como um peixe fora d'água. Quando eu vim para o Brasil, vim do Chile com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quando meu pai nos colocou na primeira semana na escola, pensa em alguém que estava se sentindo como um peixe fora d'água, como se diz aqui no ditado, um peixe fora d'água. Não entendia nada, a professora falava, tentava anotar, eu me lembro que os colegas pegavam meu caderno para ver o que eu anotava, tudo era um espanhol misturado com palavras que eu ia anotando, não sabia de nada. Havia piadas, havia discriminação, havia bullying. Eu sofri muito na escola aqui. E o que aconteceu? Eu tive que me adequar a isso, mas olha, me senti um peixe fora d'água. É assim, quando você não está no seu habitat, você se sente fora dessa dimensão, que é a sua dimensão original. Quantas vezes você está aqui nessa terra e você pensa de uma maneira transcendental, algo a mais, não sei se você já sentiu, algo, você sente saudades de algo que talvez você nunca viu. É difícil porque você tem saudade de coisas que você viu, que você experimentou, de pessoas que você conheceu, mas há algo dentro de você que te liga a algo que você não sabe. Você já sentiu isso? Deixe um comentário. Se você já sentiu saudades do céu, sentiu saudade de algo celestial e você não sabe o que é, algo falta em você, pois é, está aí. Te falta voltar à originalidade daquilo que é a verdadeira criação santa do homem, no seu estágio original, em santidade, em glória, em Cristo. Aleluia, isso é maravilhoso. Então, primeiro, quando falar morada, casa, nessa alegoria significa voltaremos para casa. Acabou. Então, aí também tem a segunda hipótese, número 2, que seria corpo glorificado. Corpo de glória. Corpo de glória. Ou seja, esse corpo é chamado como casa. Você sabia disso? Aqui Paulo em 2 de Coríntios, vou colocar aqui, 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios 5, do 1 em diante. Olha o que diz aqui, isso aqui é muito interessante, pessoal. Olha, diz, sabemos que se a nossa casa terrena, aí está se referindo ao corpo, tá? Porque ela é habitação, sim. Deste tabernáculo, se refere ao corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha só, se esse corpo, vou traduzir aqui mais ou menos, se esse corpo está se desfazendo, esse corpo físico, onde está, logicamente, é a habitação do Espírito Santo, onde está o Natanael espiritual, diz, ele se desfaz, temos uma casa, ou seja, temos um corpo lá no céu. É por isso que neste tabernáculo gememos e falamos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação
celestial. Então, um corpo celestial, o corpo de glória, a identidade espiritual, seria, então, a habitação celestial, certo? Há um corpo de glória me aguardando. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal, esse Natanael mortal, ser absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto nesse corpo estamos, aí fala do corpo já abertamente, ausente no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, embora estamos aqui fisicamente, vivemos nessa expectativa de fé. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Estou deixando esse corpo físico, que é a habitação terrena momentânea, para habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sejamos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o contexto ali está falando da minha figura terrena, do meu corpo físico, que é minha habitação, e haverá um corpo celestial, uma habitação. Vocês estão entendendo? Então, a preparação dessa transformação do meu corpo físico, da minha limitação física, de dor, de angústia, de cansaço, enfim, de tudo aquilo que me oprime nessa terra, com certeza não se compara a essa glória desse corpo celestial, onde nós teremos com certeza a virtude de entrarmos nessa dimensão celestial atemporal, sobrenatural, não mensurável, adimensional ou não dimensional, não espacial, que é a eternidade. Tá bom, querido? Então, não fique imaginando que no céu tem uma casinha, tem ruazinhas de ouro, mas é o que o João fala, João está falando, é alegoria, entenda isso, tá bom? Entenda isso, por favor. Então, temos essa virtude de acreditarmos que a morada pode ser o corpo celestial, tá bom? Olha o que diz Filipenses 3:20, vou ler aqui Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Muita gente diz assim, onde vai ser o céu? Vai ser aqui na terra? Vai ser lá na glória? Querido, a dimensão céu não é um lugar. Tem muita gente que pensa que é um lugar específico com coordenadas, com GPS, com bússola, que se encontra, coordenada tal, tal. Não, 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 não. É algo totalmente imensurável e celestial. E a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Para ser igual ao corpo da glória. Essa é a questão. Seremos igual, semelhantes a Ele, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar para si todas as coisas. Então, nós quando voltamos nesse corpo de glória, estaremos voltando para Ele, nele. Lembra lá o que está escrito em Colossenses? Eu gosto de Colossenses. Olha o que diz Colossenses. Colossenses 1, 15. 1:15. Eu vou anotar aqui para que vocês lembrem. Colossenses 1:15. Certo? Quando nós vemos que tudo está nele, olha o que diz aqui. 15 vai até o... Vou ler aqui o 17, diz assim. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pronto, aí acabou. Criado o quê? Todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. Diz assim, foram nos céus, na terra, o que estão sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, serão tronos, serão soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ou seja, uma vez que você volte para o céu, você volta para ele. É a grande pergunta que eu falo.
Deus está nos céus? Não, a primeira pergunta que eu faço sempre, os mais antigos sabem do que eu estou falando. Há algo maior do que os céus? Perdão, a pergunta é, há algo maior do que Deus? Há algo maior do que Deus? Não, não há nada, porque Deus é maior do que tudo. Beleza. E Deus está onde? Está nos céus. Então, se Deus está no céu, o céu é maior do que Deus. Se eu estou nesta sala, que sempre falo, estão cansados de ouvir isso aí, né? Se eu estou nessa sala, se eu, Natanael, estou aqui, é porque a sala é maior. Está aqui minha filha gravando, estamos aqui nessa sala. Aqui tem lousa, tem mesa, tem caderno, tem tudo, tem livro. Por quê? Porque a sala nos contém, porque a sala é maior do que nós. Sim ou não? Se Deus está nos céus, o céu é maior do que Deus. Então é impossível. Então, os céus estão em Deus e são nele. Nele. E o Cristo, Yeshua HaMashiach, ele recebeu toda a glória, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Então, Cristo envolveu tudo, porque tudo foi criado nele, para a glória dele, louvado seja o Eterno. Então, quando você for tirado, e pergunta, e o céu vai ser na terra? E aonde vai ser? No Monte Gerizinho, no monte lá em Jerusalém? Aonde vai ser? Aonde vai ser o céu? Ah, meu irmão, para com isso. Você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, meu irmão, está na dimensão celeste. Você volta à dimensão Cristo, você volta à dimensão céu, você volta à dimensão sobrenatural, você volta à excelência da glória, porque você foi criado nela. A substância sobrenatural está em você. Tudo que é inconsciência, subconsciência, espiritualidade, intuição, revelação, está dentro do teu coração. Essa é a faísca que te faz ter vida, ter fé. Essa faísca veio de lá. Lá onde? Da essência de Cristo, e você volta para Ele. E acabou. Tá? Então o demais é tudo alegoria. Muito bem, e aí logicamente estaremos numa dimensão incorruptível. Quando diz incorruptibilidade se refere a algo que não pode ser atingido pelo mundo secular. Tudo que é corruptível é ação secular. Vou colocar aqui 4. Incorruptibilidade. Incorruptibilidade. Você sabe, conhece a minha letra. Incorruptibilidade, olha o que diz 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, vamos ler os 53 em diante, 53 em diante. Anote essas passagens, porque são muito importantes. Te convido para estudar conosco, temos a matéria de escatologia, temos a matéria de angelologia, temos a matéria de dimensões celestiais, a gestão do Éden, tanta coisa preciosa que você pode estudar conosco. Vá na descrição do vídeo, você vai ver como estudar na Universidade do Reino.com, tá bom? Olha o que diz, eu falei, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, assim. Porque é necessário que esse corpo, olha o corpo novamente, corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que coisa linda. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado é a própria lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabou. Yeshua HaMashiach, que acabou com toda a dogmática, toda a punição secular. Eu falei que secularismo pode ser a religiosidade da lei, pode ser a própria ação do mundo secular. Tudo que é secular, terreno corruptível, está tentando nos deter, o próprio pecado, para que a gente se corrompa, mas vencemos a cada dia, porque não somos mais pecadores, somos santos, 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 lutando contra o pecado, guerreando contra Satanás. E o Senhor te guarde. Pare de conversas fiadas, pare com brigas teológicas, pare com esse bendito denominacionalismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pare com toda essa miséria, porque Jesus está voltando. Guerra de rumores de guerra já começaram. Há uma hecatombe nuclear para explodir. E tem gente falando que eu sou de fulano, de ciclano.
para com essa carnalidade e viva o evangelho de glória e não ande segundo teus preceitos. Viva a essência da palavra. Ou tu é crente, ou tu é santo, ou tu é seguidor de Yeshua, discípulo dessa palavra e sã doutrina, ou você não é, ou você não é. É por isso que um dia estaremos nessa glória, onde estaremos eternamente. E aí sim, teremos uma morada eterna. Tá bom? Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.